Abra os olhos e escute bem. Começa agora o programa Livraria da Praça. Produção e apresentação, Dioclésio Luiz. Sonoplastia, Santana San. Esse programa tem por missão apresentar um livro para que você leia e viaje. Enquanto o ônibus não vem, leia no metrô ou no trem. Um livro para ler na praça ou quando chegar em casa, não importa. Importa que aqui você vai conhecer um bom livro, porque você merece um bom livro. Hoje eu vou falar do romance Torto Arado, escrito por Itamar Vieira Júnior, baiano de Salvador. Torto Arado ganhou os prêmios Leia, Jabuti e Oceanos. O autor é novo e o livro também. Seu lançamento ocorreu em 2019. Itamar tem formação em Geografia e doutorado em Estudos Étnicos e Africanos. Publicou 2 livros de contos. Esse é o seu primeiro romance. Torto Arado, o romance escrito por Itamar Vieira Júnior, conta a história de 2 meninas negras, ou a partir delas conta a história do Brasil. As meninas crescem e também cresce ao conhecimento e a relação nossa com essa história, que daqui a pouco eu falo mais um pouco. São 2 irmãs, Bibiana e Belonísia. E o romance trata, a partir delas, a partir dessas 2, da história de todos os negros e negras do Brasil. Mais exatamente, fala do que aconteceu com os negros depois da abolição em 1888. Não é um romance histórico, não é um documentário, se é que é possível falar em documentário brasileiro. É um romance, sim, tem a história, mas o fundo dessa história é exatamente isso, o que aconteceu depois da abolição. Muito bem, com a abolição, os negros são libertos, né? E recebem a ordem de vazar do lugar. Eles que eram escravos dos fazendeiros, né? Agora não são mais, são livres, oba! Mas para onde é que você vai? Não tem nenhum lugar para ir, não tem roupa, não tem nada, tem zero. E aí, né, eles saem sem nada desses locais, né? E acontece o esperado, os antigos donos de escravos, os fazendeiros, né, o que seria a origem do agronegócio hoje, é bom deixar claro, né, que o negócio começa com a escravidão, né, esses fazendeiros convidam os negros para ficarem. Bonzinhos, nada disso, porque para ficar lá, eles têm algumas condições. Então, assim, você fica aqui, ganha um lugar para fazer sua casinha, é casinha mesmo, porque é uma casa de taipa, não pode usar tijolo, tem que ser algo provisório, como diz nesse romance, e vai trabalhar de domingo a domingo para pagar pelo, digamos, seu aluguel, né? Não vai ter salário, não vai ter carteira, não vai ter garantia nenhuma, né? A casa você faz de taipa, não pode ser de tijolo, e se tiver uma rocinha, eu, o dono, né, posso ir lá e pegar, né? É assim que o negro que é liberto se torna empregado, funcionário, ou hoje, como estão dizendo, colaborador do fazendeiro, né? Claro, eu estou fazendo uma ironia. O lugar em que o romance acontece é a Bahia, o sertão baiano, e
um lugar, uma região não muito longe de Bom Jesus da Lapa. E a história acontece do começo do século XX, talvez 1930, não tem nenhuma data no livro, e chega até 1950, né, o romance. Eu estou chutando 1950 porque em 1950 foi quando chegou a televisão ao Brasil e tem uma cena lá em que aparece a televisão. Muito bem. A história começa, como eu disse, com duas irmãs, né? A Bibiana, que é mais velha, e a Belonísia, que é mais nova. A Bibiana tem só 2 anos mais idade que a outra, né? E acontece um acidente e Bibiana fica muda. Aliás, Belonísia fica muda. Eu não vou relatar o acidente para não tirar a graça da história, né? Então, essa parte da mudez, digamos assim, né, já indica algo muito presente em todo o romance. Os silêncios estão presentes. E é como se o romancista dissesse: olha, a personagem principal, uma delas, vai perder a capacidade de voz, de falar, de se comunicar. A palavra, né, uma delas. Muito bem. Os diálogos, de fato, são poucos, são limitados. Ninguém é de falar muito nesse romance. Sabe? Na verdade, né, também há um simbólico aí, porque a condição desses homens e mulheres negras que deixaram há pouco o cativeiro é de serem silenciados e, claro, tornados invisíveis também. O silêncio em Torto Arado, né, nesse romance, me faz lembrar muito o silêncio que a gente encontra no clássico Vidas Secas de Graciliano Ramos, e também naquele Percurso dos Retirantes de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Aí eu identifico algumas similaridades entre as 3 obras, né? O Vidas Secas, Morte Severina e Torto Arado. Esse livro, esse romance que ganhou o prêmio Leia, que é um prêmio dado por uma editora, uma das maiores do mundo, ganhou também o Jabuti, que é um prêmio nacional, né, de grande, vamos dizer, importância, né, talvez de maior importância hoje no Brasil, e ainda o prêmio Oceanos. Muito bem, voltando, essas 3 obras, Vidas Secas, Morte e Vida Severina e Torto Arado, guarda algumas similaridades, como eu dizia. Primeiro, ao silêncio ou silenciamento dos personagens. Eles não falam ou falam pouco. O local, o ambiente é a Caatinga, por acaso é o semiárido da Caatinga, e o ambiente, não só o meio ambiente, mas a própria condição social é áspera, dura com essas pessoas, com os personagens dos 3 romances. A condição social que eu falei aqui é aviltante, sabe? É violenta, é agressiva. E como violento é o Estado para eles. A violência do Estado. Isso está presente também nesse romance Torto Arado e nos outros que eu falei aqui. Embora claro, Morte e Vida Severina não é um romance, né? É um auto, na verdade. Há outro elemento em comum: os personagens foram expulsos da Terra, porque em Torto Arado isso é muito forte, porque os personagens de Torto Arado têm uma relação muito forte com a Terra. A Terra é não só a vida, a Terra tá só, eu me lembro assim de uma deusa Pachamama dos Andes, eu acho que é do Peru, onde ela representa a parte telúrica, a terra, na sua condição de mãe, na condição de provedora das pessoas, dos seres todos, plantas, animais que estão aqui. E esses personagens foram expulsos da terra. No caso dos personagens de Torto Arado, a expulsão se dá de um modo diferente. Ela vai além do físico, porque a comunidade quilombola, vamos dizer assim, esses negros, né, eles
podem ficar no terreno, mas estão expulsos da terra. Eles ficam lá, mas a terra do fazendeiro, o que se produz não é deles, tem dono, é o fazendeiro. Só se você, que quando eles conseguem esconder a produção, uma parte da produção é que se torna deles. Então a produção da terra, a produção do trabalho se torna uma ilegalidade nessa condição. E claro, volto a dizer, eles estão ali como seres invisíveis e seres silenciosos. A violência, contra os negros muitas vezes é sutil. A gente percebe isso na forma com que o gerente da fazenda lida com os trabalhadores e a distância assumida pelo fazendeiro. Depois ele vem da terra, depois ele vem da fazenda, mas ele toma uma distância grande dessas pessoas. A relação do fazendeiro, a casa grande, claro, a casa grande com a senzala permanece, cada qual no seu canto, cada qual à distância. A violência também é explícita muitas vezes no romance. Os agentes do Estado, a polícia, por exemplo, estão a serviço do fazendeiro. Eu falei da polícia, mas também o judiciário. Daí a pergunta, o romance fala de um passado nos sertões da Bahia ou se refere aos dias atuais? Vidas negras importam? Bom, feito essa análise, essa leitura do conteúdo, a gente pode pensar agora no formato, no formato do romance. Dá para perceber a ousadia do Itamar ao escrever esse livro, o autor do Torto Arado, quando ele coloca 3 personagens femininos. A história é contada por 3 personagens femininos. É muita coragem. Eu não me lembro de outro autor, talvez Nabokov, quando vai escrever Lolita, sei lá, mas eu não lembro de outro autor que tenha tanta coragem para fazer ele como homem falar por uma mulher. Isso não é fácil. A visão feminina é diferente. E, por fim, são 3 capítulos. O primeiro é contado por Bibiana, a irmã mais velha. Depois, Belonísia conta a sua história. E, por fim, quem encerra o livro, o terceiro capítulo, é uma entidade afro que está presente em todo o livro e nesse momento ela aparece e trata de fazer o fechamento da história. Esse é o romance Torto Arado que vale a pena ler. Página 204. Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. A batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não pode ter casa igual ao dono. Por isso, podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil arrumar morada em outro canto.
Pois é, eu fiquei pensando qual a música que representa esse livro, sabe? Qual a música que vai tocar no leitor, como esse livro, a sua leitura tocaria. Ou um complementaria o outro, né? Qual a música que você vai usar de fundo quando for ler o livro. Aí eu pensei em Funeral de um Lavrador, música de Chico Buarque para poesia de João Cabral de Melo Neto, o alto, né, de João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Então vamos ouvir um trecho de Funeral de um Lavrador, que fala muito da questão da terra, e é esse livro em forma de música, pelo menos é o que eu acho. Esta cova em que estás, com palmos medidas, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho, estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias. O que tem de melhor nesse livro? Há duas coisas. Primeiro, essa abordagem feita a partir de mulheres e mulheres negras, né? E a segunda coisa é porque retrata ou revela uma parte da história do Brasil que muitos querem esquecer e que até hoje respinga na nossa realidade. E tem tudo a ver com esse racismo que parece não ter fim. O que é que tem de ruim nele? Falta, digamos, fruição. Essa coisa de pegar um livro, você grudar nele, virar uma noite e tentar resolver logo. Nem todos têm essa fruição e esse livro falta isso. Como falta também um pouco mais de poesia, que a gente encontra no Mia Couto, Guimarães Rosa, Garcia Marques, a poesia do texto. Isso faz falta. Por que ler esse livro? Vale a pena? Claro. Sim, é muito importante essa sugestão de livro, porque é um livro novo e um livro que trata pelo assunto, pelo tema, de algo muito sério e na forma de romance. Você não precisa procurar os tratados, ler os grandes textos antropológicos sobre a questão do racismo no Brasil e a pós-libertação. Sim, você precisa ler esses livros, mas agora você tem um romance também que faz isso de uma forma muito bem feita, muito espetacular e vale a pena ler. Termina aqui o programa Livraria da Praça. Produção e apresentação Dioclésio Luz. Sonoplastia o incrível Santana San. A gente te espera outro dia, outra hora, em outra prosa ou poesia. Por hoje é sol.